Ous. Boa tarde aí, gente, tudo bem? Vamos tentar mais uma live aí, né? Falando de mais uma vez um tema polêmico que a gente já abordou aí de um modo diferenciado, mas também já falamos, né, da visão, né, que há no Oriente e Ocidente, né, e o que nasceu disso, né, dessa mistura de concepção aqui no Ocidente, especificamente no Brasil, né, quando os Gracies levantaram a bola de quererem desafiar todo mundo e acabou acontecendo, né, que pegou todo mundo ali desavisado, ninguém sabia lutar com os caras, né. João Ross, boa tarde aí. E aí, o que acontece? Boa tarde. A gente via de um modo geral um crescente, né, do boxe, do Muay Thai e do Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu, como eu falei, foi o primeiro a levantar essa bola. E assim foi, né? Thales, opa, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Thales volta e meia, propaga aí os vídeos, divulga, né? Certa vez eu falei com ele, olha, pô, é legal você vir aqui conversar comigo e tal, mas quem gosta do trabalho, se divulgar vai ajudar essa visão, essa concepção crescer, né? Então, de um modo geral, eu agradeço sempre a ele por ele realmente pegar postagens que ele gosta, né, que sejam minhas e divulgar. Quem puder fazer aí também agradeço. Então, ficou cada vez mais, né, como é que se diz, maduro na cabeça das pessoas que as artes marciais orientais, de um modo geral, tinham falhado, né? Que elas tinham parado no tempo, que elas eram ineficientes, né? Que quando botou no frente a frente não deu, que eram só boas no cinema, né? Isso é um pensamento que a gente, querendo ou não, permeia a mentalidade daqueles que gostam do MMA e só realmente daquele tipo de abordagem marcial, né? Só a luta de agarre, né? A arte de lutar agarrado, ou o soco boxeado, o soco curvo, né? Sempre com aquela metodologia do boxe, e não sai daquilo, né? No máximo você vê, às vezes o cara tá lá e tal, ele defende um Teozai o quê, né? Um Ayan Haishuki aqui, que ele não sabe nem que nós chamamos assim, né? No máximo, pá, pão, né? Pá, pão. Até acontece. Mas o que impera ali realmente é o lance do boxe. Você não vê uma metodologia diferenciada, né? Ainda que o cara seja do karatê, defendendo cabeça, né? Usando outra abordagem, né? Lucas, seja bem-vindo. Eduardo Guerreiros, seja novamente bem-vindo, Eduardo. E a gente vê que se dividiu, né? Nós tínhamos aí um público interessado, né? Um povo interessado em filmes de artes marciais, né? E eu já comentei isso aqui em outras lives, já comentei lives com o Chico Geraldo, né? Eu e ele, a respeito do quanto o imaginário popular, né? Em virtude dos filmes, né, de karatê e kung fu no cinema, acabaram trazendo um peso para as costas dos adeptos dessas artes marciais que não deveria existir, né? O cara ter que ser inatingível ali e tal, quer dizer, uma coisa fora da realidade, né? Não tem, sabe, condições de numa briga você não vazar um ataque do cara, né? Você, por mais que esteja totalmente protegido, né? Existem várias técnicas, né? Várias argumentações técnicas, mesmo assim existe o risco de você tomar uma meio da cara, entendeu? Porra, é normal, né? Então, a falta de hábito que também foi criada, né? De um combate um pouco mais firme, as regras de um modo geral que foram criadas, né, para poupar, né, o adepto, né, que cada vez mais foi chamado de atleta. Então, o que houve? O que aconteceu? Por que o Royce Gracie hoje, por mais que a gente saiba que os Gracie também tinham aspectos que, pô, uns detalhezinhos ali no Vale Tudo que favoreciam o jiu-jitsu, vocês veem que, pô, no mínimo, eles sempre venderam a ideia da arte marcial como arte marcial, né? Então, por que o Royce, por exemplo, é um cara que não curte
o jiu-jitsu esportivo, porque ele sabe que vai enfraquecer, como já está acontecendo, né? Então, cada vez mais o adepto de jiu-jitsu fica ali focado só nas técnicas de agarre de chão, né? Não treina lutar em pé, né? Porque o que acontece? Foi nítido que, inclusive eu postei isso aqui no Instagram e no Facebook hoje, foi nítido que eles buscaram também. O Hollis Grace buscou no boxe, buscou no wrestling, né? Parece que ele conheceu, não sei se é o Sambo. Ele teve um contato lá fora e no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, eu postei isso hoje. Alunos ali da linhagem do sensei de karatê do Shotokan, Tadashi Takeuchi, aqui do Rio de Janeiro, né? Já morreu ele, né? Afirmam que Hollis Grace, né, já falecido, que teria sido o gêniozinho ali da família Grace, né, teria frequentado um tempo um dojo de karatê Shotokan desse sensei, né, Tadashi Takeuchi, para aprender sobre o karatê também, né? Eu não duvido, ele era um cara de mente aberta. E eles falam, né, os alunos, tem um relato na internet sobre isso, vocês procurem, vocês vão achar facilmente. Ele fala lá, o cara lá, o ex-aluno, que ele já havia feito o desafio pro Sensei Tanaka, que o Tanaka aceitou, falou, só que fez a contraproposta, tipo, seria uma luta por realmente entre os dois de vida e morte, né? Só sairia um do dojo, ia buscar lá nos fundos a chave, né? Mas não ia ter filmagem, plateia, não tem ninguém, entendeu? O cara que saísse é o cara que ganhou. O outro tá lá, morto. Parece que ele não topou, né? Não sei, atribuem ao Hollis Grace, né? Não sei se era já ele mesmo, se tem alguma coisa mentirosa na história, ou uma alteração de personagem, se não era o Hollis, era o Carson, não sei. Né? Porque todos eles treinavam para chegar, né, num nível de começar a sair desafiando os outros. O lance deles era esse. E provar que só a escola deles era boa. Quer dizer, uma coisa totalmente comercial desde o início. Né? E, em parte, às vezes eu vejo isso como meio que um complexo de inferioridade, né? Porque se houve a necessidade do Hollis buscar em outras artes marciais, né? Eu estou falando do início de tudo, né? Para a gente chegar no tema atual, que é essa rivalidade velada, né? Que porra, nós gostamos do tradicional, acreditamos no tradicional bem feito, e o pessoal do MMA que vem dessa era, né? O MMA ele nasce ali do Vale Tudo, né? Vai se desenvolvendo naturalmente e, né, as regras vão vindo. O Horion vende para o Dan White o evento, né? Existem regras e assim vai. Mas existe uma diferença total, né? Então tem que falar um pouco do início disso tudo. Assim como eles contam as histórias dele, né? Tanto que eles falam, não, Tanaka, a gente foi lá, ele assinou um papel lá para não lutar, o Jai Lee do Taekwondo também, quer dizer, eles contam essa história. Mas o outro lado também tem o direito de contar a história, não é? Então é claro que a gente que pratica uma arte tradicional boa, que sabe que bem praticada ela é extremamente perigosa, tanto quanto o jiu-jitsu, né? A gente obviamente vai tender a crer num sensei consagrado de karatê, mais do que no discurso dos Grace, né? Então, o que acontece é isso. Ele não aceitou a contraproposta de lutar até a morte, né? E saiu de lá, não arrumou nada, né? Mas parece que Tanaka ficou apreensivo, porque parece que o Hollis era mais forte que ele, né? E ele não tinha tanta noção do chão quanto, né, o Hollis, que era a área dele. Então ele, porra, aquela coisa, então eu vou lutar, vou honrar aqui, só vai sair um vivo, não tem essa parada de filmar, isso o Sensei Tanaka falou, obviamente do jeito dele. Mas dentro da cabeça dele ele falou, porra, se eu cair no chão, né, é perigoso, o cara é mais forte, tem mais técnica e tal. Ligou pro Japão, bateu o ocorrido. Aí enviaram, né, o Tadashi Takeuchi, né, que era que a gente falou esses dias aí numa das lives sobre ele. Era um sensei bem genioso, né, um cara bem nervosinho mesmo, e fera de karatê. Ele era fera de karatê, entendeu? E também muito bom em judô, né? Aí ele abre, né, um dojo uns 500 metros, se eu não me engano, da escola dos Grace. Quando ele abre, o Hollis vai lá,
provavelmente não foi sozinho, mas foi lá, aí ficou olhando a aula dele e tal, não desafiou, né? E voltou lá para falar com o sócio do japonês, né? Que era karateca também, e provavelmente conhecia, né? O Hollis, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o karatê vem para o Rio de Janeiro, né? Não estou falando em karatê no Brasil. Ah, quem foi mestre que trouxe? Que é um disse-me-disse muito grande. Cada um vai puxar. Ah, foi Sensei Tanaka. Não, foi Sensei Ryu. E assim vai. Quando na realidade São Paulo tinha o Sagara e aí quem, né? Cada um vai dizer quem chegou primeiro. O que acontece é o seguinte: havia amizade, né? Dos membros da família Gracie e adeptos do Jiu-Jitsu Gracie com karatecas. Antes mesmo da parte comercial, né? Pô, batendo papo ali na praia, não, pô, pratica jiu-jitsu e tal. Alguém, né? Da alunos do Gracie são os próprios Gracie mesmo. Não, o negócio é jiu-jitsu que é bom e tal. Né? Mas estava ali curtindo todo mundo o surf, a praia, o mate gelado. Isso era o Rio de Janeiro já naquela época. Né? Até que realmente existiam, né, essas brigas de rua na praia, né? Entre os Gracie e a rapaziada do surf. Teve isso mesmo. Eles não contam histórias com relação a isso, mas, pô, cara, você não vê um cara, porra, linha de frente do karatê batendo de frente com nenhum Gracie na época. Tá? E que soubesse o que era jiu-jitsu, a gente não via, né? Mas tinha aí, por exemplo, o Sensei Sorraco, né? Bastos, que sabe muito de karatê, né? E já sabia muito de jiu-jitsu porque era amigo de infância de Robson Gracie, cresceu junto, estudaram junto. Então ele teve aula também com o mestre Hélio Gracie, o próprio Sorraco, né? Então, para vocês terem uma ideia, ele é nono de Shotokan hoje, né? Não é um nono trambiqueiro, tá? Porque ele tem contato com mestres japoneses, provavelmente foram eles que deram esse reconhecimento. E sétimo dan de jiu-jitsu dos Gracie, dado pelo próprio Robson para ele. Então é um cara que sabe, né? Que veio também daquele ambiente. É um pouco assim similar ao histórico do Sensei Vinícius Anthony. Ele conhece, né? A Nata Gracie ali, o pessoal dos Gracie, os mestres da Gracie e a rapaziada do ambiente do Jiu-Jitsu Zona Sul. Né? Então, se tudo se desenvolve ali, você de fora, você vai colhendo as histórias, você vai e conhecendo determinadas pessoas do Karatê que tiveram, né, amizade com eles, você vai botando na tua frente ali o quadro, você vai traduzindo, porque já é uma coisa verdadeira que, poxa, não existe uma arte marcial que supere todas. Né? Quem estuda sério arte marcial sabe que tudo é o momento, quem é o cara que está mais preparado, que está mais ligado, quem agiu mais rápido, isso define, né, as coisas de um modo geral, e não significa que quem está ganhando ali tem a melhor arte marcial, né, ou é o melhor do mundo, ou até melhor do que aquele que ele ganhou, entendeu? Não significa, porque o cara pode estar num dia que não está legal na prática, entendeu? Então, tudo isso deve ser pensado de um modo geral. Tá? Então você vai colhendo as histórias, vai sabendo, né, desde criança, como é o meu caso, aí entra a adolescência, vai ouvindo, vai vendo. Você vai vendo que, cara, isso se desenvolve dessa forma, né? Então eles tinham contato um ou outro, né? Então ele não foi lá, provavelmente ele não é um cara estranho para ele, o sócio do Takeuchi, né? Ele devia conhecer o cara já praticava karatê, chegou o Sensei Takeuchi, ele colou no japonês, talvez. Eu não sei quem era, não sei, não posso falar, né? E talvez essa pessoa conhecesse o Hollis, né? E aí ele ficou ali um tempo, né? Para conhecer o karatê, praticou, né? Aprender alguma coisa, como é que a gente, né? No karatê age, as características, né? Mas jamais desafiou o Sensei Takeuchi, ficou por isso mesmo. Mas provavelmente levou esse conhecimento para os irmãos Rickson, Horion, né? Que repassaram para o Royce, porque o Royce ainda pega um tempo o Hollis vivo, né? Us, Cris, Davi, Us, Jordão, Sensei Jordão Us, Sensei Jolielson Us, Sérgio Us. Boa tarde aí, quase boa noite para todo mundo. Desculpa não ter falado. Então você começa a ver que se desenvolve de lá para cá a coisa, né? Como eu falei, acho que ontem ou anteontem, o Horion sabia que se ele vendesse o jiu-jitsu, né, em terras desconhecidas americanas, que se um americano comprasse a ideia, o mundo comprava. Ele dava certo, né? Eles já tinham visto isso através do próprio Bruce Lee, foi para lá, a japonesada que foi para lá ensinar karatê, né? Tudo que o americano conheceu e gostou, vendeu para o mundo também, né?
o mundo, pô, o americano gosta, é bom, né? Mas naquele tempo, né? Anos 70, 80, ainda tinha uma influência muito maior americana, né? Hoje em dia a gente tem um incentivo à cultura nacional, ainda que o pior da cultura nacional, né? Mas você vê uma juventude e uma geração aí que, por mais que às vezes goste do pior da coisa, não baba tanto ovo, né? Mas naquele tempo, né? Não. E até hoje, de uma certa forma, você vê que é um comportamento é, mundial, né? Prestar atenção no que o americano está curtindo, o que ele acha bom. Né? Então o Horion viu isso, né? O Holly já tinha falecido e foi. Né? Então de lá para cá, né, a venda do UFC para o Dana White e tal, a insistência, né, a resistência primeiro que foi Marco Ruas, aluno ali, né, e companheiro de treino também de Flávio Molina, ambos vieram do Taekwondo, né, inclusive um dia desse eu vi o Flávio Molina dando o que nós chamamos no karatê de Yoko Tobigeri, aqui na Vista Chinesa, aqui, né, perto do alto ali, né, do Alto da Boa Vista. E embaixo ali o mestre Nanroli, né, se esquivando e tal. Nanroli era o oitavo dan, né, muito excelente de taekwondo, né, sabia Hapkido, Kung Fu Louva-a-Deus, boxe, judô, o cara sabia muita coisa, né. E eu fui aluno do dojang dele. Então o que acontece aí? Então eles foram à resistência, né, a Flávio Molina luta com aquele Bering lá, não sei se é Marcelo Bering, se eu não me engano, alguma coisa assim, perde por pouco porque não sabia chão, aprende o chão, né, da luta livre ali, né, faz o desafio, nisso eles já eram até do Muay Thai, né, que chamávamos aqui no Rio de Janeiro de boxe tailandês, pelo menos quando você chegava numa academia lá que tinha, né, o Muay Thai nós conhecíamos como boxe tailandês, né. E não havia essa audiência, essa atenção toda, né, para o boxe tailandês, porque todo mundo gostava da linhagem, né, japonesa, coreana, kimoninho, né, aquela coisa, filme, havia, né, essa coisa. O jiu-jitsu falava-se menos dele, mas obviamente as pessoas, né, que gostavam de artes marciais e liam, procuravam saber, né, sabiam que existia, né, mas já não se falava, já não era mais a era do Hélio Gracie, né, igual nos anos lá 50, sei lá. O que acontece é que de lá para cá, né, teve essa bateção de frente, o mundo, né, os lutadores de Muay Thai, de boxe, de modo geral, foram se envolvendo, a gente foi vendo, não preciso contar a história, e acabou que parece que negociaram entre si, né, para todo mundo ganhar dinheiro junto ali, né, porque o próprio pessoal do jiu-jitsu sentiu a necessidade de aprender a lutar melhor em cima, aí foi aprender, né, boxe, alguns deles introduziram, com o tempo foram introduzindo chute, joelhado, Muay Thai, né. E você não vê uma coisa assim, o que me incomoda no Brasília Jiu-Jitsu, né, no jiu-jitsu brasileiro é isso. Você não vê uma coisa definida, né. Você volta e meia, você vê queixas e mais queixas de adeptos de jiu-jitsu que, falaram que era uma arte completa, mas chega lá só faz o chão, né. Tá, e o em pé, o que vocês estão treinando? Não tem uma definição. Royce Gracie fica lá batendo no saco, chuta, coisa que ele não estimulava tanto isso, né? Não trabalhava tanto isso no início, né? Ele sabia o suficiente lá para uns chutes baixos, né? Até chutava alto, mas sem muita propriedade naquele tempo, né? E por que não chegam e admitem, olha, esse chute aqui a gente está pegando karatê, isso aqui do taekwondo, nunca tiveram isso, né? Então para mim ficou um processo no qual eu critico nele, né, e de uma certa forma até no próprio Bruce Lee, que vendeu para o mundo de Jeet Kune Do dele e tal. Mas, pô, eram elementos de todas as artes marciais, inclusive do karatê, né? Então, um público muito grande, né, foi nascendo já nesse ambiente, já comprando essa ideia, já vendo a coisa dessa forma, né? Com o irmão mais velho fazia jiu-jitsu, fazia boxe, ou jiu-jitsu Muay Thai, ou um desses três, e falava com o irmão mais novo que, porra, entendeu? Aquilo que era bom. Aí mostrava os primeiros vídeos do jiu-jitsu lá ganhando. Quer dizer, foi uma lavagem cerebral durante décadas que já aconteceu aí, né? Isso no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Isso no Rio é muito latente, né? Karatê
ficou para a segunda classe agora. O cara vai procurar primeiro jiu-jitsu, Muay Thai, o Krav Maga, boxe, né? Mas dificilmente ele vai procurar o Taekwondo com uma concepção marcial, porque também não é tão vendido assim. Não vai procurar o Karatê, entendeu? Porque ele fica vendo a competição. Ele vê que não tem uma marcialidade ali, né? E quando vem os indivíduos que vendem, né, como a gente tenta, cada um com seu conhecimento, a concepção marcial do Karatê, essas mesmas pessoas gostam, mas sentem dificuldade. Eu vou falar para vocês uma coisa. Na minha infância, nos anos 80, quando meu pai demonstrava alguma coisa de Kung Fu, por exemplo, tá? Por exemplo, uma coisa de chinês, né, de estilo chinês e tal, na molecada ali, fossem os meus amigos, amigos da minha irmã mais velha, e o nego não conseguia nada, que ele pegava eles. Pô, isso aí não é bom não. Pô, o cara não conseguiu acertar um soco no velho, que não era velho na época, né? Mas criticava. Queria vir para fazer esse cara do bosta, logo um porradão, entendeu? É esse tipo de mentalidade, né? É isso aí. Então, por exemplo, fala-se do modo de que no mundo inteiro, isso é uma verdade, existe a arte do combate. Isso é um fato, né? Agora, vamos ser sinceros. Qual foi a organização, tá, no Ocidente que trouxe uma consciência, né, de trazer escolas das artes de combate no Ocidente levado a sério como o Japão fez? Que tinha Butokukai lá, que organizou as artes japonesas. A China não passou por isso por causa do comunismo. Se vocês leem cada vez mais a introdução do comunismo na China, vocês vão ver que, porra, matou muito, né? Inclusive eu li uma vez, realmente, uma entrevista de um mestre lá de São Paulo. Eu não lembro se ele era residente lá ou se ele estava de passagem lá. E ele falava, não, o comunismo prejudicou as artes marciais chinesas e muitos mestres morreram, entendeu? Muitos mestres morreram com uns anos de proibição de ensino, né, dos anos 40 ali até 70 e pouco, anos 70, anos 76 mais ou menos. Um período assim longo, né? E alguns só treinavam escondido e só conseguiram transmitir as formas, né, de um modo geral, e não tão o aspecto interno da arte, quer dizer, conceitos extremamente importantes para eles, né, que foram se perdendo, né? E ele inclusive falando, todos os estilos de Kung Fu trabalhavam essa coisa de interna, né, que muito se perdeu, né? Então, vocês veem que eles não se organizam como os japoneses por causa disso. O coreano ficou uma coisa extremamente comercial, a gente sabe disso, né? Já começa ali na criação do Taekwondo, aquela coisa toda de, não, o Taekwondo do Choi Hong-hee, ele que foi o criador, tá? Aí o cara do Tang-Soo-do vinha e vendia aquilo ali como Taekwondo também, uma variação, entre outros, né? Por isso tem ITF, que seria do Choi Hong-hee, mas aí outra pessoa já, sabe, já começa a reivindicar dizendo que é dele. Olha, é um tumulto que só realmente o mestre Alexandre de Taekwondo lá do canal do YouTube, estando aqui para eu perguntar e ele tentar explicar pra gente, né? Sensei João Ribeiro, ouço, seja muito bem-vindo. Como é que é? Shaikurama, ouço, seja bem-vindo. O João tá falando aqui, Sensei, acho que as pessoas no Ocidente têm a mente inquieta e por isso não dá crédito aos sistemas tradicionais. Ou transformam as artes marciais em esporte. Exatamente. Que é como eu estava falando, né? A molecada não tinha paciência. Fala, pô, cara, mas não só é bom, né, o Karatê, o Kung Fu, o Taekwondo, até porque nos anos 80 o Taekwondo não era tão esportizado assim, né? E aí, meu pai também já tinha praticado, né? Ele foi também até a Verde. E aí o que acontece? Eles não queriam saber. E eu ainda falava, pô, tem uma filosofia legal, pô, você não vai bater nas pessoas e tal. Ninguém gostava, né? E esse mesmo tipo de pessoa, né, que era criança, foi criança nos anos 80, no início dos anos 90 se apaixonou pelo jiu-jitsu. Inclusive eu lembro que na infância, um deles, a mãe era separada do pai, né? E ela conheceu um cara da polícia, se eu não me engano também, se eu não, ele era policial também.
que parece que o pai do rapaz, do garoto, era também, mas depois faleceu e tudo. Ele sabia, né, o jiu-jitsu, aí deu umas dicas pro garoto, ele ficou fascinado lá, e era um dos que sacaneava karatê, kung fu. Então nós temos um povo realmente com aquela mentalidade, né, do ocidental, de que isso aí é balé, isso aí não funciona, pela falta de compreensão e essa mente inquieta aí que o João citou, né? A exceção, aí, né, o João falou, aí para quem não conhece a arte de direito e vê aquela competição sem pudor nenhum, acaba criticando. Também tem esse lado, né? Sensei Adriano Osso, seja bem-vindo. E aí você começa a ver isso, sabe? É uma impaciência, porque tem gente que não, do karatê, que ignora esses detalhes e fala, não, o karatê não é complicado, é fácil. O karatê dá pra, pô, não é tão complexo assim. Pô, quem acha que é complexo é porque tá mistificando. Não, não é. Karatê com brutalidade, porra, de qualquer um faz. Agora, karatê bem compreendido ali, é difícil. É difícil pra caramba. A gente está penando aí até hoje para aprender realmente, para praticar e ensinar com qualidade. É difícil, é uma arte marcial difícil para sair a rigor, seja o estilo que for, né? E aí, pô, vocês viam, né? Então o jiu-jitsu começou a ser vendido, rivalizou com o Muay Thai, com o boxe, aquela coisa toda. E as coisas foram caminhando para onde caminharam, né? Muito fraca, Sensei. O Sensei Adriano está falando aqui que a nossa cultura, infelizmente, é muito fraca. E é incentivada, né, Sensei, a realmente nivelar por baixo, né? Nós temos aqui aquela coisa de... Se você vai ouvir uma música sertaneja, tem que ser a pior que tem. Você não vai ouvir um Almir Sater, Renato Teixeira, entendeu? Você não vai ouvir... tô falando, se formos falar da música brasileira, né, da cultura nacional, você não vai ali ouvir um chorinho, né, ou aquele samba trabalhar, tu vai ouvir o de avenida, ou um pagode bem comercial, quer dizer, não há um incentivo nem do que é bom da nossa cultura, né? Então já não há um incentivo de ninguém para que as pessoas leiam, se informem, entendeu? Não há um senso crítico, né, de um modo geral, né? E o karatê está repleto de professores altamente graduados e muitos trogloditas altamente graduados, entendeu? Que acham que o karatê é porrada, né? Comigo não faz. Cara, para com isso, para pensar, entendeu? Que às vezes, porra, você acha que contigo o cara do Muay Thai não te mete a porrada? Pode meter, é que você não experimentou. Você não treinou com ele para ver. Então a gente não pode subestimar e nem se superestimar, né? Karatê, ele não tem falhas, mas os adeptos têm, né? Então a gente pode compreender ou não o uso do karatê diante do Muay Thai, do jiu-jitsu. Então temos que pensar, temos que interagir, temos que ter esse tipo de conversa, né? Eu acho que está faltando, eu espero que os caras lá, que a gente tem que bater continência lá, os grandes mestres, façam isso, né? Clóvis Curso, seja bem-vindo. Sensei João está falando, a pouca cultura é proposital. Exatamente, é para alienar, né, Sensei? Aí João falou, Sensei, acho que não é problema da cultura brasileira, mas sim da cultura ocidental. Não, João, é diferente. No Brasil a coisa é pior, entendeu? Você vê, por exemplo, se você vê o funk carioca, muito palavrão e sacanagem, né? Mas se você vai ouvir o hip hop nos Estados Unidos, também né? Só sacanagem, muito palavrão. Só que o que acontece? Aquilo não chega a prejudicar a juventude inteira, né? Ou mais largo, né? Estágio aí. Lá, porque existe uma... Apesar de existir a diferença, né? O racismo, etc., existe uma estrutura educacional de longos anos que não permite que todo jovem americano só goste daquilo. Aqui no Rio, por exemplo, em Brasil, né, São Paulo, lugares de Minas tipo Juiz de Fora, né, os caras acabam gostando. O cara às vezes mora, né, um lugar, Ipanema, um lugar caro, mas ele gosta da cultura da favela porque é aquilo que está vendendo. Ele é novinho, está vendo na televisão, a rapaziada, né, que ele conhece na rua gosta, muitos sobem a porra no morro para poder fumar maconha, cheirar pó. A verdade é essa, entendeu? E aí o político que está lá em cima vai incentivando que realmente vocês fiquem aí alienados. Essa é a verdade. Então ninguém lê, né, o que aparece na televisão
e ficam ali dizendo que isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Então ninguém tem um senso crítico, né? É complicado, né? Então isso no Brasil é muito mais forte do que na Europa, né? E nos Estados Unidos, se for comparar, né? Thales voltou. Meu mestre Muay Thai me disse: é mais fácil você aprender Muay Thai do que Karatê. Porque o Muay Thai se tornou simples demais. O Muay Thai é basicamente o que a gente vê nos kata, né? De um modo geral. Né? Os cotovelos, né? Os socos, só que tem um soco também um pouco diferente, né? Não é exatamente do boxe e nem o reto do Karatê, do Kung Fu, né? Não é. Né? Mas no ringue é igual ao boxe, porque a escola holandesa, né, se uniu ali ao Muay Boran. Meu mestre em Muay Thai é faixa marrom, em Karatê Shotokan tradicional. Aí o João botou, lembrei de um vídeo de um karateca lutando contra um cara de Muay Thai, parecia um frango, exatamente. Tem os dois casos, né? Agora você vê, o Thales falou que o professor de Muay Thai dele é marrom de Shotokan, né? Porra, eu conheci um rapaz que fazia boxe, que o professor de boxe dele era marrom de Shotokan também, de karatê. Você vê quantos, né, acabam, né? Às vezes o cara nem abandona o karatê, mas vai praticar outra coisa e dá uma ênfase, quer dizer, o cara já é professor de boxe, né? E marrom de karatê. Aí você fala, cara, porra, às vezes é falta de uma atenção maior ao karatê, né? Dos mestres de karatê para com os alunos, para instruir, olha, porra, treina, vai lá, treina não sei quem, treina o chutou. Cara, você tem que ser uma arma humana, para ser uma arma humana tem que treinar, você não vai dar uma porradinha simples, né? O sensei Adriano botou aqui, questão filosófica também, Thales. O Muay Thai tem pouca, mas lá na Tailândia, aqui no Brasil nenhuma. Lá na Tailândia tem. Aqui realmente o Muay Thai ele é usado, né? Porque ele é mais prático e fácil de aprender, de entender. Ele é usado a favor do movimento de popularização, né, da coisa, né? Se o Jiu-Jitsu se popularizou, né? E o Marco Ruas e o Flávio Molina foram lá, usaram, né, o Muay Thai, que chamava de boxe tailandês, contra o Jiu-Jitsu. E ele ganhou essa força, vamos vender ele também, vamos embora. E no final das contas, esses caras todos, né, ganhavam dinheiro. E essas histórias dos grandes mestres de karatê, de taekwondo, foram ficando para trás, entendeu? Foi basicamente um movimento individual, né, que nasceu entre os brasileiros ali, a família Gracie versus alunos de mestres orientais de taekwondo, que já estavam fazendo, né, praticando o Muay Thai, e assim vai, né? Consegui entrar agora. Não estava te vendo no Instagram. Estranho, né, Sensei Fernando? Qualquer coisa, se eu conseguir salvar essa live, eu te envio o início. Eu não sei quanto tempo já está correndo aí da live, mas eu envio. Agora, gente, o motivo central, né, da live, desse tema, é que com isso tudo, o que eu percebo é nitidamente nos comentários, no mundo real, né, de pessoas que gostam do boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu e MMA em si. Se eu conseguir salvar no celular e partilhar no YouTube, eu te envio, pode ficar tranquilo. Eu te enviei a outra, Sensei. Se não enviei, me lembra que eu te envio a de ontem. A de anteontem que eu não sei por que não consegui. O que eu vejo nitidamente na argumentação, né? É justamente o que a gente vê. Parece uma piada, parece uma palhaçada que eu vou falar, né? Mas eu já presenciei por parte de pessoas que gostam de boxe, que gostam de jiu-jitsu, né, e do próprio Muay Thai, que pessoas que praticam e que gostam, né, que não praticam também, esses dois tipos de pessoas, os praticantes e os admiradores, né? Tá, eu envio a de ontem e se eu conseguir salvar essa de hoje, eu envio. Eu não sei o que acontece no Instagram que às vezes não salva, entendeu, Sensei? Eles falam, eles ridicularizam, né, o karatê, o kung fu, igualzinho aquele lutador, por exemplo. Vou dar um exemplo de um dos filmes que a gente já viu, embora esse exemplo exista de montão. Naquele lutador, que acho que até o ator morreu, não sei, que fazia o boxeador contra o Ip Man. Entendeu? Acho que no Ip Man 2. Né, que os ingleses estão ali em Hong Kong, aquela história toda. Aquela coisa de ficar sacaneando, dizer que é balezinho. Cara, é igualzinho. Aí você começa a reparar o Marcos Gimenez aí, aquele cara daquele núcleo Dharma lá, né? O
uma escola lá diz ele que é Jeet Kune Do. Pra mim isso é uma contradição ferrada, né? É um gordinho de cabelo preso. O cara debocha de tudo toda hora. Fica com aquela cara, né? Ah, isso aí não funciona. Eu não gosto da linhagem de trabalho dele, porque ele faz um desfavor para as artes tradicionais, né? A única coisa que ele fala certa realmente é sobre a politicagem que existe nas federações. Aí ele está certo. Mas você só vê isso, essa postura de ridicularizar. Aí um dia desse ele botou o cara de Wing Chun versus aquele chinês do MMA, né? Aí tá, obviamente, o do MMA, com aquela coisa meio boxeada e tal, e o do Wing Chun, para variar, tendo aquela falha que o instrutor, Dido, né, que fez a live aqui conosco, teve, né? Fazendo lá a guarda lá do Wing Chun, pá, porra, tipo assim, parece que tá num filme, né? Pelo amor de Deus. Pô, você tá em frente a um cara que, pô, vai atacar diferente, você não vai começar a fazer, né, o Wing Chun ali daquele jeito, pô, não é assim, pelo amor de Deus, né? Então, uma falta de maturidade, uma falta de preparo para a situação leva o cara a ser ridicularizado por um indivíduo desse, que também muitas vezes praticou Kung Fu, como ele diz que praticou, né, o Jimenez, e talvez não tenha entendido profundamente o sistema, ou não foi bem ensinado, né? Mas cabe a mim, a ele ou a qualquer um de nós ridicularizar, como eles fazem, todo um sistema tradicional de décadas e séculos. Não cabe, né? É o que o Shifu Geraldo falou pra gente aqui. Bom, funcionou durante séculos na Ásia, só não funciona aqui agora por quê? Só aqui que não funciona? Pô, ele tá certo. E é o que eu já falava. Entendeu? Então não cabe subestimarem. Pô, quer treinar o boxe, o jiu-jitsu? Cara, faz esse casamento e vai treinar. Mas respeita quem tá ali, ó, fazendo um movimento diferente de você. Você não saberia fazer aquilo, você não gosta daquilo, você não tem paciência para estudar daquela forma, não compreende aquele tipo de transmissão. Mas deixa as pessoas, pare de ridicularizar. Entendeu? É isso que eu acho que eles têm que fazer. Entendeu? Porque é muito chato, cara, você praticar uma coisa que é antiga, tem uma funcionalidade incrível quando bem entendida, e é subestimado por pessoas que fazem estilos, muitas vezes, bons também, mas muito mais simples. Você pega o boxe, só tem alguns socos. O gancho, né? O pêndulo e tal. Só aquilo. Mas aquilo muito bem feito destrói o indivíduo. Entendeu? Tá, mas e o karatê? Que vai defender, vai bater de várias formas, vai usar tudo, de qualquer jeito, né? O pulso, o chutor. É o que eu canso de falar. Às vezes eu me repito, mas eu não sei como é que as pessoas olham e idiotizam uma arte como o karatê, artes, né, e estilos como o do Kung Fu, e só gostam de socos boxeados, de lutar agarrado, só gostam disso. Aí eu volto a dizer, cara, tudo bem, eu não entendo, mas se só gosta disso, gosto só disso. Mas não venha ridicularizar a minha prática, que é o que eu canso de falar. Se eu for aqui para uma praça que eu tenho aqui perto de casa, botar o kimono e ficar ali treinando, cara, alguma piadinha eu vou ouvir, outras pessoas vão gostar, vão respeitar. Obviamente o mundo inteiro não é, né, composto de pessoas que pensam da mesma forma, mas alguma piadinha eu vou ouvir que o cara que estivesse ali de luva, como um dia desse eu vi lá, não ouviria. Se o cara tivesse dois caras lá no chão lutando, se agarrando e tal, também não ouviria. Por quê? Porque foram artes marciais, que são artes de combate que conquistaram respeito aos olhos do povão, né? E ao mal bem as pessoas acham que aquilo ali funciona e o nosso não, entendeu? É uma realidade. Aí o sensei Fernando botou aqui, certíssimo, respeito, pois existiu muito estudo e prática bem feita. Exatamente. Aí o João botou, sensei, eu acho que a visão do Jimenez vai de encontro com o que fala o Shifu Geraldo. Não foi bem ensinado e viu um praticante de Kung Fu ser derrotado por um Grace. É isso? Você botou? É porque tá com o meu celular, tá com um problema aqui. Ele tá novinho, ele caiu no chão ontem. Aí essa pandemia aí não abre nada, não posso trocar a tela. Algo que ele já afirmou. Aí o Thales botou, Jimenez leva mais para a solução. E o problema é que enquanto, né, houver esse espírito de debochar de tudo,
né, e não se debater sério. Por exemplo, disseram, né, que o sensei Vinícius Anthony, quando questionaram técnicas de dedo para ele, né, ele falou, não, mas pô, isso aí, pô, eu não quero matar ninguém. Quer dizer, cara, desculpa, mas um karateca falar isso, eu não concordo. Nós temos que valorizar as técnicas de dedo, porque os katas estão repletos de técnicas com as mãos abertas, cara, o tempo todo. E elas decidem situações ali de perto, sabe? Decidem, cara, decidem. Então, como é que, principalmente contra o agarre, né? Os especialistas em agarrar, pô, você incomoda com os dedos, sabe? Você não vai vencer uma luta com técnica de dedo, só se tu matar o cara, pá, né? Realmente, né? Meter o dedo no olho, seja lá como for. Agora, porra, ignorar, né? Então eles levam todo para um lado cômodo esportivo e desculpa. O lado esportivo ele vai sempre buscar essa coisa do, se ele pega o karatê e só começa a rastrear o que está de agarre ali, o que é para segurar, para não deixar agarrar e tudo, não vai sair daquilo, vai encaixar direitinho com o MMA, né? Mas aspectos que a japonesada e os caras de Okinawa ensinavam vão pelo ralo abaixo. Ninguém vai, entendeu? Vai ficar só no âmbito esportivo mesmo. Ah, não, karatê tem lá o que você vê de ataque, né? Pá. Não adianta procurar que você não vai achar mais atemia ali. O resto realmente é só queda, isso, aquilo. Cara, eu discordo, né? Então esse papo, não, mas o dedo, mas eu não tô afim de matar ninguém, cara. É uma arte marcial, não é, porra. É isso que eu não entendo. Então você entende que é normal dar um mata-leão no cara, né? O Hadakajime, né? Que se você aplica em exagero, você mata o indivíduo. Mas treinar, golpe na garganta, dedo no olho, não pode porque você não quer matar ninguém. Ué, então fala pro cara do jiu-jitsu tirar o Hadakajime, que isso aí mata. Entendeu? Então que ele não treine aquilo. Pô, cara, são umas coisas esquisitas, né? Aí o João botou aqui, só que o problema dele é que ele pegou o ranço de qualquer sistema tradicional e por isso coloca tudo no mesmo balaio. Ele só não coloca o Krav Maga. Ah, exatamente, mas é que tá, ô João. O Jimenez, pra mim, é um caso de que não aprendeu. Quando ele mostra as lutas dele lá, cara, não me diz nada aquilo. Não tem nada, tipo, cara, o cara é foda, o cara tem a moral do caramba, ele pode falar de todo mundo. Não pode, cara. Não pode. Ele tinha que ser até melhor que os caras de MMA, e nem isso ele é. Sabe, eu não gosto de falar publicamente, mas, pô, o cara escracha tudo que a gente faz. O cara escracha tudo que todos nós do tradicional fazemos. Então é direito de defesa eu chegar aqui e falar, cara, não gosto do trabalho do cara, não acho que ele fala bem com relação, né, ao que a gente faz, né? Jair, né? Seja bem-vindo aí. O Sensei Fernando botou, se hoje em dia há o deboche, imagina naquela época. Por isso eles treinavam escondidos, né? E na espreita. Aí, meu caro, o bicho pegava, pois era vida ou morte. É isso aí. Aí o Thales botou, muitos capoeiristas da minha cidade ficam putos quando alguém luta diferente deles. Exatamente. Exatamente. É outro defeito, gente, muito do brasileiro, tá? Essa coisa de ser passional, né? O Thales está dizendo aí da capoeira. No Rio, a gente durante muito tempo teve isso com o próprio jiu-jitsu. O cara que não praticasse, tava lá com uma blusa de taekwondo, karatê, te olhava, queria logo um tumulto contigo. Mas, mano, porra, como é que pode, cara? Não tem direito de praticar uma coisa diferente que você? É uma coisa assim de idiota, cara. Sabe, tipo, karatê? Vou jantar. Porra, vou quebrar ele. Porra, cara, pra que isso? Isso é que tem que gostar? Isso que a gente tem que gostar? É isso que a gente tem que bater palminha? Que os Gracie conseguiram? Vender o brasileiro dessa forma? Pelo amor de Deus, né? Não tem condições. Por que não vende com respeito? Ó, temos um sistema que a gente fez, desenvolveu na observação. Pegamos o que nós já tínhamos de conhecimento, que aprendemos com Mitsui Maeda. Isso se foi verdade ou não, não sei. Porque tem gente do jiu-jitsu que fala que não foi com ele que eles aprenderam. Mas vamos lá. Que eles mantivessem a história. Queremos apresentar
né, a comunidade marcial, então queremos chamar qualquer um que queira lutar conosco. Cara, ia pintar um monte de lutador, né? Só que ia ter que aguentar dedo no olho, esmagamento de testículo, soco ou pegada aqui na traqueia, aqui, né? No pescoço, na garganta. E aí? Será que ia dar o mesmo resultado? Gente, porra, pelo amor de Deus. Então culturas, né, antiquíssimas que mantêm determinados sistemas marciais estão ali de idiotas, sabe? Nunca aquilo foi bom. Só no Brasil nasceu uma família que pegou um sistema japonês e elevou o nível. Cara, desculpa, não dá para acreditar nisso, né? E as pessoas compram, não, igual um cara falou, não, a combinação perfeita é o Muay Thai com o Jiu-Jitsu. O resto, pô, pelo amor de Deus, cara, você gosta. Combina o Jiu-Jitsu com o Karatê que vai render muito mais. Vai ficar muito mais com cara de um puto estilo de Jiu-Jitsu, samurai lá, né? O cara pode botar até Hakamai e dizer que é um estilo de Jiu-Jitsu e ninguém vai acreditar. Jimenez, o Sensei Jordão não conhece. O cara aí, ele tem. Ele deve ser, não sei se é interior de São Paulo, não sei de onde ele é. Mas eu não concordo com o posicionamento dele, não concordo com o posicionamento do Joel, do Kung Fu, né? O Marcão lá do Caminho do Guerreiro, se eu não me engano, o canal dele, lá de São Paulo. Conheci ele, não pessoalmente, mas cheguei a bater um papo com ele via Facebook. Não rendeu muito assunto, né? E conheci com o tempo um karateca, né? Que era amigo dele de infância, e aí tive mais oportunidade, né? De falar com ele. Agora, tipo, não rendeu, né? Uma amizade legal. Nunca brigamos, discutimos, não. Nada disso, mas eu acho que ele também é outro que fala o que o povo quer ouvir, né? Entendeu? E aquela coisa, cara, não interessa que se você vai falar de uma pessoa consagrada, né? Você não pode xingar a pessoa, desrespeitar. Mas não interessa se você vai falar uma coisa que algum cara mais graduado que você, que sabe mais que você, tá? Porque você está falando com respeito à tua opinião. É a sua opinião. Você tem direito de falar, né? E esse cara, por exemplo, não vai gostar. Então, se eu falo alguma coisa aqui, e se o Sensei Vinícius Wanda vem, Sensei, eu não concordo com isso e isso. Você tem mais graduação, mais tempo, isso. Mas a minha concepção me leva para uma outra direção, né? Mesma coisa seria qualquer um deles. Não concordo, Marcos Gimenez, com a postura de achar que todo tradicional é um fiasco. Entendeu? Você tem que manter a tua postura. Isso é ser homem, não é ser o machão, peitar todo mundo. Mas, cara, se você defende uma opinião, você tem um porquê de defender aquela opinião e você tem que bater o pé ali. Entendeu? Se não estiver xingando ninguém, desrespeitando, ridicularizando ninguém, cara, é um direito que você tem. Por isso que eu sempre trabalhei à vontade aqui. Sempre trabalhei à vontade, sabe? Nunca xinguei ninguém, nunca falei mal de ninguém. Então vou temer o quê? Entendeu? Porque se partir para a ignorância, eu vou ter direito de me defender, né? E não vou estar errado, porque eu vou estar me defendendo. Entendeu? E vou ter a consciência de que nunca xinguei a pessoa, nunca. Agora, se ele não sabe conviver com determinada opinião contrária, já quer partir para a ignorância, seja lá quem for, é um animal, né? Quer dizer, então eu trabalho tranquilamente falando o que eu quero no meu trabalho, porque eu respeito as pessoas, né? É diferente. Aí o Sensei Fernando, não estamos só falando de luta, e sim de Budô. E Budô é a arte de guerra, da guerra. Tem que se treinar tudo o que o Karatê nos proporciona, exatamente. E é tão rico, tão completo, né, Sensei? Por isso que não cabe falar, não, dedo não quero matar ninguém. Pô, eu não concordo com isso. A João botou aqui, a única coisa boa dele é a visão para a defesa pessoal e algumas estratégias, né? Quem? Do Jimenez ou João? Pois é, né? O João, ele fala que é do Jeet Kune Do, né? Mas eu tenho a seguinte conclusão, que uma outra pessoa aí também, não lembro quem, tem a mesma opinião. Não sei se é o Marcos lá do Punk Buda, que às vezes está aqui conosco, nem sei se ele está aí hoje. Eu não sei se é ele. Alguém chegou e falou, não, foi ele não, foi uma outra pessoa que eu cruzei na internet, lá no Facebook. Eu e essa pessoa achamos o seguinte, Jeet Kune Do, ele não é um estilo para todos.
É um princípio a ser seguido, né? Criado ali, filosofado por Bruce Lee, né? E a prática marcial do Bruce Lee, entendeu? Era dele. Então, se eu vou lá pegar algum elemento de Wing Chun que o Bruce Lee fazia no Jeet Kune Do dele, eu estou repetindo o padrão. Então, tem alguma coisa errada. Eu não acredito que um cara inteligente como o Bruce Lee, né, ia se contradizer dessa forma tão grosseira. Então, por exemplo, o Bruce Lee ensinou o Daniel Santos. Ele pegou a bagagem dele, ensinou a inteligência marcial dele. E provavelmente falou, Daniel Santos, agora pega isso e faz o teu. Entendeu? Então, o Jeet Kune Do é um princípio marcial, né? Um princípio a ser pensado, um princípio a ser seguido pelo artista marcial. Então, se você tem um cara que o Vinícius Anthony, se ele mescla de fato karatê, judô e jiu-jitsu, aquilo ali é Jeet Kune Do. Se ele não se prende, ele faz o dele, o que ele pensa, só que ele mesmo não considera assim, por quê? Porque venderam que Jeet Kune Do é aquilo lá, igual, né? A coisa de ficar boxeando, elemento de Wing Chun. E não é isso. Aquilo era a forma, expressão do Bruce Lee. Então, se o cara de eu dou aula de Jeet Kune Do, mas existe a federação de Jeet Kune Do. Cara, mas isso aí é para ganhar dinheiro. Dizem que o próprio Bruce Lee se arrependeu de ter posto o nome no sistema, de ter feito escola, parece que depois fechou as escolas. Tem um disse-me-disse muito grande, mas se vocês meditarem em cima, seria uma contradição. Ter um princípio, o Jeet Kune Do tem um princípio a ser seguido de uma maneira uniforme. É contradição. Ele não acreditava mais nisso. Entendeu? Thales está botando aqui, karatê é muito rico em golpes diferentes, mas muitas pessoas só querem ficar nos pulos. Não sou contra o karatê da WKF. É bom, mas o WKF é o pulo, Thales. É aquele pessoal que fica pulando o karatê lá, HIEV. É a linha da WKF, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu não me identifico, não. Agora, esse princípio do Jeet Kune Do, você pode lidar em qualquer arte marcial, inclusive dentro do karatê. Pô, meu sensei sabe Shotokan, Goju Ryu, Judô, Jiu-Jitsu e Capoeira. Se ele precisar das 5, ele vai usar. Então, por mais que ele seja um professor de Shotokan, tradicional, ensine ali o Shotokan, tudo do Shotokan, quando ele quer, ele ensina Goju Ryu separadamente, mas ele mesmo confirmou comigo que se a gente estuda, né, mais de uma coisa e realmente assimila, na hora de usar vai misturar, né? E aí eu posso falar para vocês, dar essa satisfação. Não acontece comigo entre Shotokan e Goju Ryu, porque eu constato que o Shotokan tem as mesmas coisas que o Goju Ryu. Por isso que para mim vai sempre aparecer um e outro. Vai sempre aparecer algumas coisas, porque Tekubi tem lá no Shotokan, né? O Mayode Hineri o quê? Né? Provavelmente tem no Goju Ryu. Eu não lembro de ter treinado, mas acho difícil não ter. Mas vamos botar um outro aí, né? Qualquer defesa de mão aberta que lidam muito, né? No Goju Ryu. Então, pum, pum, né? Porra, cara, Tekubi, né? Pum. Por que não é Shotokan também? Se existe isso, porque eu não estou botando Rikite? Porra, uma coisa é o combate real, outra coisa, né? É o formal, você apresentar para uma banca, uma movimentação ali que você vai fazer formal. Mas pensa bem, pum, né? Pum. Porra, tem nas duas artes, né? E aí? Entendeu? Então, o que tem o de teu, sensei? Não entendi. Entendi. Eu tava falando do Tekubi, né? Não tava falando daquele tipo Raishu que a gente faz para baixo, não. Né? No de T.
Aquilo é basicamente um Raichu, mais do que Tecubi. Tecubi seria um gancho de lado aqui, né? Que aparece mais um Teosai que Tecubi, né, no Mawashi. Mas vamos lá. O que acontece? No caso do Goju-Ryu, né? Eu não vi o Mayode Hineruki, mas deve ter. Acho, né? Difícil. Eles têm o Uchuke, Sotou-de, né? O Jodan Nagel-ke, claro, né? O Chun. Mas não lembro Tecubi, que é o Tecubi. O Mayode Hineruki. Né? Aquela defesa, a altura do rosto aqui, pá, pá. Eu estava vendo um treino do Douglas Bronze. E, cara, é muito pobre em termos de técnica. Só rapidez pra caramba. Os caras são extremamente rápidos, né? Mas vai pegar um cara forte, do próprio Shotokan, vai escorar a porrada dele, vai derrubar ele, vai atropelar. Porra, não dá, cara. Não dá. Não dá. Eu só acho o seguinte, a gente tem que se unir, todos nós aqui, temos que nos unir, mesmo com a distância, fazer essas reuniões, bater papo, convencer as pessoas, cara, o karatê é bom, entendeu? Para acabar essa coisa, né? Porque como eu estava falando, infelizmente existe isso, cara. O karatê é todo dividido entre si, né? No universo dele. De um lado tradicional, do outro lado esportista, aqueles que pensam, né, com a mente aberta, mas também se dividem. Quer dizer, aí fica difícil. Entendeu? E do lado de fora, Muay Thai, boxe, jiu-jitsu, vendendo igual água. Krav Maga é a arte, né? Que vai enfiar o dedo no olho, todo mundo aceita. Se for o karatê, pô, é golpe baixo. É engraçado, né? Você não pode vender o karatê com a imagem de arte de guerra, por quê? Entendeu? Então, inclusive, tem muita gente de Krav Maga nariz em pé, tá? Que acha que bota a gente no bolso. Também existe isso, né? Pessoal que cresce demais é muito complexo, gente. Fez muita propaganda e não duvidem que se o karatê amanhã depois, milagrosamente, o Lyoto, o próprio Anthony elevar a arte, conseguirem de água mole em pedra dura, até porque não parece, mas um trabalho desse tipo meu já é um tijolinho para pessoas que passando dão uma olhada ali no trabalho e juntam, né? E tipo assim, já é um incentivo para o cara olhar para o karatê, ele vai lá e busca o Anthony, que é mais graduado, e pô, vamos dar atenção para o mais graduado, não vou ficar olhando esse cara aí. Mas já é um tijolinho a favor do karatê. Então amanhã depois, lá em cima, o karatê vai ter muito ego lá em cima também. Não duvidem, né? Porque nem todo mundo que pratica karatê tem budô, tem respeito pelo outro, respeita a arte do outro, etc. Né? Então, infelizmente, é uma doença que pode dar aqui entre nós também, né? Ele só fica de Kizami, né? E o Gyako, é o famoso Kizami, Gyako, Mawashi, no máximo Ashibarai, né? Eu só uso os pulos para dar chute circular. Thales, você tem que treinar firme, né? Pelo que você já me mostrou de vídeo, tem que, entendeu? Treinar firme para você ter maturidade dentro do karatê para poder, entendeu? Trabalhar um karatê firme aqui fora. Senão, e não adianta, sabe? Se a gente não alcançar aquela autoconfiança, né? Aquele sangue no olho que o cara do boxe tem, que o cara do jiu-jitsu, que ele sabe que ele vai, ele te olha, ele sabe que ele vai te derrubar, a hora que ele vai, entrar e... Se não alcançar isso, o projeto não vai sair do papel. Adrian Russ, seja bem-vindo. Tijolinho não, é bloco de... O que é? Alvenaria. Sabe, eu acho isso, cara. E deve haver a consciência de que você tem que usar bem o Tai Sabaki, né? Refinar o teu karatê ali e tal. Mas isso não significa negligenciar o preparo do corpo, né? Não interessa se o cara tem barriguinha, entendeu? O negócio é ele tá sustentando a porrada, né? É o que eu falo. A gente tem que treinar, cada um com o seu nível técnico, cada um com a sua... De acordo com o seu biotipo, pode conseguir muito com karatê, né? E é diferente do competidor que vai ficar competindo ali até no máximo seus 30 e pouco, vai parar. 30 já tá velho, né? Mas nós não temos, né? Nós não vivemos dando seminários e tudo, então nós não temos como ter uma saúde e uma vida totalmente, né?
para o karatê como o André Bertel da vida, então a gente às vezes não vai conseguir tanta explosão e etc. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque o karatê muito bem feito, ele é muito perigoso. É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Tá acabando meu tempo aqui, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Eu vou tentar partilhar essa live aqui. Os